A dor do momento para o empresário é mão de obra. Esse assunto está falando direto com você, não está? A sua empresa está parada, o crescimento está emperrado porque está faltando gente. O que você mais ouve por aí? Que a culpa é de quem? Dessa nova geração, que não tem responsabilidade, que não tem objetivo, que não quer trabalhar. E se eu disser para você que você está errado? Que a culpa não é da nova geração. E se eu disser para você que a culpa pode ser sua, que não está sabendo se comunicar com essa nova geração? Fica comigo e ao final desse vídeo você vai comentar, eu tenho certeza, vou repetir, você vai comentar se eu estou certo ou se você está correto. Vem comigo e nós vamos entender como falar com essa turma. Sabe por que os problemas de mão de obra têm afetado tanto as empresas? O primeiro deles está relacionado à clareza do porquê que as pessoas estão trabalhando aí na sua empresa. O segundo problema está relacionado à cultura, aquilo que faz com que as pessoas tenham realmente desejo de trabalhar aí na sua empresa. E o terceiro problema está relacionado à comunicação. Esse é o ponto mais crítico que eu vou te apresentar e que você vai fazer uma reflexão. O quanto a comunicação está prejudicando o seu negócio. Um dos problemas que levam a empresa a perder talentos está relacionado à falta de clareza em relação ao que o colaborador vai desempenhar dentro da sua função. Por isso é tão importante ter a descrição das tarefas, das responsabilidades, ou seja, a descrição da função que aquele colaborador precisa desempenhar no dia a dia. Dentro deste processo, deve ficar claro, além das tarefas e responsabilidades, os requisitos mínimos que você precisa analisar na hora de contratar. Chega de contratar pessoas a laço, chega de contratar pessoas por indicação. É preciso fazer uma análise real das habilidades e dos requisitos mínimos que precisam para desempenhar aquela função. A descrição de função é um fator muito importante para desenvolver a cultura, o segundo ponto que dificulta o desenvolvimento e a permanência de profissionais bem qualificados aí na tua empresa. E quando eu falo de cultura, eu não estou falando de uma sala com puff, com videogame, com mesa de pebolim. Eu estou falando de processos bem definidos, de plano de carreira. Quais são as metas que aquele colaborador precisa cumprir para que ele tenha direito a uma promoção, um aumento de salário ou até mesmo um treinamento diferenciado? A soma de todos esses pontos resulta em um colaborador mais preparado para trabalhar na sua empresa. Por isso, o processo seletivo ele precisa ser bem executado e amparado por esses dois pontos. E o terceiro ponto, que é o mais crítico em todas as empresas, a comunicação. Uma comunicação de má qualidade faz com que o seu colaborador faça uma entrega de má qualidade. Faz com que o cliente tenha uma experiência ruim e faz com que a sua empresa perca muito com isso. A comunicação precisa ser muito bem definida. O seu colaborador precisa compreender o que ele faz, quando ele faz e como ele faz. E o principal, quando surgirem algumas situações que fogem daquilo que está previsto, com quem ele fala? Qual é o papel do líder nessa história toda? Portanto, processos de gestão, de implantação de cultura, processo de desenvolvimento de pessoas precisam respeitar esses três pontos: a clareza em relação ao trabalho a ser desenvolvido, a definição e a implantação de uma cultura que realmente faça sentido e a elaboração de uma comunicação eficiente, que seja um caminho de ida e volta, onde o resultado é um cliente satisfeito com uma experiência que marcou ele de forma positiva e a sua empresa caminhando para um crescimento como você nunca viu. Dentro do processo de gestão de pessoas numa empresa, a liderança tem um papel fundamental.
Afinal de contas, o líder é o exemplo a ser seguido. Se o líder tem um desempenho muito abaixo daquilo que a equipe precisa, a sua equipe vai ser fraca. Se um líder é muito rude, se ele desempenha um papel com muita dureza, a equipe vai viver em confusão. Não vão alcançar metas, não vão entregar resultados, ninguém vai querer ficar na sua empresa. A liderança é um problema sério nas empresas atualmente. Os líderes precisam desaprender, aprender novamente e reciclar esse processo de aprendizagem. Sim, ser líder é padecer no paraíso. Porém, a cada conquista que a equipe faz, você sente que o seu papel foi fundamental para trazer segurança, orientação e, principalmente, para evoluir cada um dos membros da equipe. O líder é o guardião da cultura de uma empresa. Mas como escolher bons líderes? Aqui na Mennix nós desenvolvemos um processo muito interessante. Nós temos visto as empresas escolhendo líderes por afinidade com o dono da empresa, o que é um erro clássico. Imagine você que duas pessoas com o mesmo perfil, com as mesmas atitudes, elas não vão caminhar juntas, elas vão começar a disputar espaço. E é aí que entra a eficiência do método que nós utilizamos aqui na Mennix. Nós utilizamos um processo de formação de liderança, onde nós fazemos a análise de perfil para entender se aquele líder está adequado à função que ele precisa desempenhar. Nós fazemos uma capacitação, a formação do líder em termos de conhecimento e, em seguida, um processo de avaliação para que somente depois de ser aprovado em todas essas etapas, ele possa assumir a liderança de equipes e levar a resultados que a empresa precisa para evoluir e crescer. Lembre-se de uma coisa muito importante, que a cultura é o pior comportamento que você aceita na sua empresa. Se você não cuidar da cultura, da implementação, a execução e até mesmo dos resultados que deseja, você corre o sério risco de criar uma grande confusão e prejudicar o desempenho da sua equipe, da sua empresa, correndo o risco, inclusive, de perder clientes. Portanto, cuide da cultura, porque ela é o coração da sua empresa. A nossa conversa até aqui foi orientada sobre processo seletivo, sobre pessoas e a definição de uma cultura. Portanto, comece nesse momento a desenvolver a descrição de função, tarefas e responsabilidades de cada colaborador. Comece a trabalhar também na cultura que você quer para o seu negócio. Não escolha líderes por indicação, por afinidade, ou porque uma pessoa apareceu e fez algo que chamou a sua atenção. Mas comece a formar os líderes que você deseja. Comece a formar líderes para levar equipes a se superarem e a entregar os melhores resultados. E lá no começo do vídeo, eu fiz uma provocação, que você fizesse uma reflexão sobre a maneira como tem tentado se comunicar com essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho. Não é um processo fácil. Você vai ter que se dedicar a entender como a sua empresa funciona, como ela se comunica com o cliente e o principal, como você engaja as pessoas a trabalharem como se fossem donas do negócio. Essa nova geração de mão de obra que está chegando no mercado precisa de um propósito, precisa enxergar valor naquilo que está fazendo. E isso é um ponto muito positivo. Esse pode se tornar um diferencial do seu negócio. Invista nesse tipo de conhecimento, invista nesse tipo de visão para o seu negócio. E eu tenho certeza que a sua empresa nunca mais vai sentir a falta da mão de obra. E aí, quem estava certo? Eu ou você? Lembra da proposta que eu fiz no início do vídeo? Gostaria de saber a sua resposta. Comenta aqui, logo depois da descrição desse vídeo. Aliás, não faz só isso. Eu quero pedir para você, se você chegou até aqui, se o que eu estou falando faz sentido, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com algum colega empresário que está passando por esse tipo de dor. Eu tenho certeza
que ele também vai se beneficiar desse conteúdo. E se você quiser conhecer um pouco mais, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário tem um link que vai levar você para a nossa página. E lá você também vai ter a oportunidade de marcar um diagnóstico do seu negócio e poder tomar um café conosco, para que nós possamos entender quais são as possibilidades que o seu negócio tem e não está explorando.